Então, agora, dando continuidade em estequiometria, vamos fazer alguns exemplos onde usar os cálculos estequiométricos. O que precisa para fazer um exercício de cálculo estequiométrico? Precisa de uma equação química e ela deve estar balanceada. Se ela não estiver balanceada, você não vai saber quantos mols você tem de cada substância, certo? Então, é necessário, primeiro, uma equação, segundo, um balanceamento, para poder descobrir os mols. Feito isso, você vai ver as unidades que o exercício está te dando. Se as unidades do exercício forem todas em mols, você vai terminar o exercício fazendo uma regra de 3. Vamos ver um exemplo? É bem fácil. Vamos ver um exemplo, então. Como se usa o cálculo estequiométrico? Então, ele diz assim, qual a quantidade de matéria em mol de álcool etílico? Aí ele deu a fórmula, né? C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Considere esta uma reação de combustão completa. Ele deu a reação química. Repara que na frente das moléculas tem um número, que nem na frente do gás oxigênio, do O2, tem o número 3. Esse número 3 é o coeficiente estequiométrico. Quando você vê um apenas, já significa que a sua reação inteira está balanceada. Você só deve se preocupar quando você não vê nenhum coeficiente. Aí, então, você vai ter que fazer o balanceamento primeiro. Então, nessa reação, ela já está balanceada e quando não tem nada aqui na frente, é número 1. Então, olha, primeiro você vai ler o exercício e todo exercício de cálculo estequiométrico, ele faz assim, ele dá o valor de uma substância e pede o valor de outra substância. Embora que aqui na reação, eu não tenha só uma substância, eu tenho 4, né? Ali ele está falando que eu tenho 1 mol de álcool etílico, 3 mols de gás oxigênio, 2 mols de gás carbônico, 3 mols de água. Tenho 4 substâncias. Dessas 4, vou ter que descobrir pelo exercício quem são as duas que ele vai trabalhar. Álcool etílico é a primeira, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico é a segunda. Então, eu vou lá, deixo as duas bem claras, né? E o O2 e a água eu não vou usar. Então, eu vou tirar aqueles mols que estão ali para não me atrapalhar. Pronto. Feito isso daí, você vai voltar no seu exercício para ver o que é que ele pede e o que é que ele te dá. Então, ele diz assim, ó, qual a quantidade de matéria em mol de álcool etílico? Opa, ele está pedindo mols de álcool etílico. Você vai onde está o álcool etílico e coloca X, mols. Repara, então, que para o álcool etílico está bonitinho. Mol dentro do quadrado e mol abaixo do quadrado. As unidades estão iguais. Agora, olha o que vai acontecer com o outro, que deve reagir com 12 mols de gás carbônico. Vou aonde está o gás carbônico e coloco 12 mols. Olha lá, dentro do quadrado do gás carbônico tem mol e abaixo também tem mol. As unidades estão iguais. Se as unidades estão iguais, então agora um cálculo é simples. Mente uma regra de 3. X vezes 2, lembrando que a regra de 3 começa sempre pelo x, vai ser igual a 12 vezes 1. Então, eu coloco lá, x vezes 2 é 12x, é igual a 1 vezes 12. Ou seja, x é igual a 12 sobre 2, que vai dar 6 mols de quem? De etanol. Sempre agora na estequiometria, então, olha, antes, nos exercícios anteriores, era obrigatório colocar unidade. Agora, não adianta somente a unidade. Além de colocar a unidade, você tem que falar de quem é a resposta. 6 mols de quem? Do álcool, do gás oxigênio, do gás carbônico, da água. Então, não basta mais apenas chegar no número ou no número com unidade. Agora, você tem que, na tua resposta tem que ter quem? Número, unidade e de quem é aquele valor que você acabou de calcular. Um próximo exemplo. Desejas preparar 100 gramas de acetileno pela reação que está aí abaixo,
quantos gramas de carbeto de cálcio são necessários? Inicialmente, quando você olha a reação química, ela não tem nenhum coeficiente estequiométrico. Isso significa que ela ainda não está balanceada. Para balancear, você vai ter que olhar quantos átomos tem de cada elemento antes e após a seta. Então, no início, eu tenho um átomo de cálcio e no final, um átomo de cálcio. No início do carbono, que é a letra C, eu tenho 2 átomos. No final, eu também tenho 2 átomos. No início, o hidrogênio eu tenho 2, mas no final, nesta fórmula eu tenho 2, nesta aqui eu tenho mais 2. Então, eu tenho um total de 4 hidrogênios. Então, no início vai ter que ter 4 também. Como na fórmula da água só tenho 2Hs, multiplico ela por 2. Ao multiplicar a água por 2, eu passo a ter agora 2 átomos de oxigênio. Lá no final, o oxigênio também vai ter apenas 2. Então, agora está balanceado. Quer dizer que nesta equação, quase todos os coeficientes estequiométricos será 1, porque quando a gente não coloca nada é 1. Então, eu tenho 1 mol de carbeto de cálcio, 2 mols de água, 1 mol de hidróxido de cálcio e 1 mol de acetileno. Então, eu vou no exercício ver quais são as substâncias que ele está falando. É acetileno e o carbeto de cálcio. Faço um quadrado entre as duas e vou tirar os mols que não me interessam. Abaixo desse quadrado, eu vou ver que eu vou ter que colocar o quê? O valor juntamente com a unidade. Então, vamos ler o exercício. Deseja-se preparar 100 gramas de acetileno e a pergunta é quantos gramas de CaC2 são necessários? Conclusão. Dentro do quadrado está em mols. E nós vamos colocar embaixo gramas. Então, não pode. As unidades sempre têm que estar iguais. Então, eu vou ter que pegar os mols que estão dentro do quadrado, multiplicar pela massa molar e transformá-lo em gramas. Como vocês já sabem calcular as massas molares, então eu já coloquei as massas de cada um ali. A massa molar do carbeto de cálcio é 64 gramas para 1 mol. Então, onde está escrito 1 mol, né? Eu vou tirar, vou colocar 64 gramas e para o acetileno também. Então, olha lá, 100 gramas de acetileno, quantos gramas de carbeto? Então, no carbeto eu coloco x gramas, 100 gramas. Multiplico em cruz. 26 vezes x é igual a 64 vezes 100. X vai dar 6.400 dividido por 26, que então vai dar 246,15 gramas de carbeto de cálcio. Ok? Próximo. Quantos mols de clorato de potássio são necessários para a produção de 16 gramas de gás oxigênio? Eu olho na equação, ela já está balanceada, eu já estou vendo, né, os coeficientes. Então, está dizendo 2 mols de clorato de potássio, formam-se 2 mols de cloreto de potássio e 3 mols de oxigênio. Vou lá no exercício, é clorato de potássio e oxigênio. Faço um quadrado nos dois. O cloreto de potássio não fala nada, então eu vou tirar aquilo dali. Abaixo do quadrado agora, eu vou me preocupar em colocar as unidades. Ele pergunta assim, quantos mols de clorato de potássio? Então, embaixo eu vou colocar do clorato de potássio x mols. Olha que a unidade que está lá dentro do quadradinho embaixo é mol e mol. Então, não precisa de fazer nada. São necessários para produzir 16 gramas de oxigênio. Opa, eu vou colocar 16 gramas abaixo de oxigênio, mas lá dentro do quadrado tem 3 mols. Não pode. Então, aqueles 3 mols vão ter que ser transformados também em gramas. Então, olha, as massas molares estão ali. Para transformar mol em grama, eu tenho que multiplicar o mol pela massa molar. A massa molar do oxigênio é 32. Então, vai ficar 3 vezes 32, 96 gramas. Tiro os 3 mols dali e coloco 96 gramas. Agora, as unidades estão iguais. Feito isso,
Começa a multiplicar em cruz. X vezes 96 é igual a 2 vezes 16. Bom, 2 vezes 16 dá 32, né? 32 dividido por 96 dá 0,33. Então, é 0,33 mols de clorato de potássio. Tá bem? Próximo. Na reação abaixo, calcule o número de moléculas de amônia que reage com 2,8 gramas de gás cloro. A equação já está balanceada, né? Faltava só pôr aquele número 1, que não é necessário, mas coloquei, né? Então, 2 mols de amônio reage com 3 mols de gás cloro, formando 2 mols de ácido clorídrico e 1 mol de gás nitrogênio. O exercício fala sobre amônia e gás cloro. Faço o quadradinho nos dois. HClN2 não fala nada. Vamos ver agora o que eu vou escrever aí abaixo. Calcule o número de moléculas de amônia. Aonde está amônia, eu vou ter que escrever X moléculas. Mas lá dentro do quadrado não está moléculas, está mols. Então, eu vou ter que transformar aqueles mols em moléculas. Mols, transformar em moléculas, tem que multiplicar por 602, 10 a 23. Como eu tenho 2 mols, então eu vou fazer 2 vezes 602, 10 a 23. Eu vou já deixar arredondado. Em vez de usar 602, eu vou usar apenas 6. Então, vai dar 12, 10 a 23. Coloco lá dentro 12 vezes 10 a 23. Certo? Agora, ele continua. 2,8 gramas de gás cloro. Vou abaixo do gás cloro e coloco 2,8 gramas. De novo, não pode, lá dentro do quadrado, não pode ficar escrito 3 mols, porque as unidades têm que ser a mesma. Então, eu vou ter que pegar aqueles 3 mols e transformá-los em gramas. Transformar mol em gramas tem que multiplicar pela massa molar. No caso, o Cl2, a massa molar dele é 71. Então, vai ficar 3 vezes 71, vai dar 213. Tiro os 3 mols de lá e coloco 213 gramas. Regra de 3. Então, é 213x é igual a 2,8 vezes 12 vezes 10 a 23. Então, vai ficar 33,6 dividido por 213, né? A potência vai continuando, vai dar 0,157, deixando em notação científica 1,57, diminui uma casa do expoente, vezes 10 a 22 moléculas de amônia. Pronto, esses são os exemplos. Se você gostou, deixe uma curtida para que sempre tenha uma aulinha a mais. Tchau, tchau!